Olá pessoal, seja bem-vindo, aqui é o Flávio da FX Trade e aqui agora, nesta aula, nós vamos ver como que você pode gerar o seu setup base. Até agora, você utilizou setups base que nós vínhamos mostrando nas aulas, mas às vezes existe aquela dúvida que a pessoa sempre nos pergunta: Flávio, eu posso marcar qualquer parâmetro que eu quiser? Sim, você pode, mas você precisa ficar atento a quais parâmetros você vai selecionar para fazer o seu backtest otimizado, ok? Então, primeiro passo, pessoal, você já estando com um robô Scalper instalado, selecionou o seu ativo, utilize apenas a abertura de preço, time frame você escolhe, e claro, se for ouro você coloca 45, se for moedas você coloca 35 de spread, perfeito? Preste atenção agora, você precisa clicar em propriedades do Expert. Lembre, se você abrir sua tela e ela estiver menor, você pode maximizar sua tela, ok? Tá vendo? Ó, você puxa aqui e maximiza ela, perfeito. O saldo, você escolhe, aqui eu estou usando $5.000, que pode ser para uma conta Cents, que seria $50, ou $5.000, que seria uma conta Standard, beleza? Lembre, sempre que você fizer uma otimização em uma determinada corretora, aquele setup deve ser utilizado nesta corretora que você otimizou. Bom, vamos para a etapa principal, que seria quais parâmetros selecionar. Então, antes de tudo, você precisa o quê? Eu vou remover o meu e-mail aqui e vou clicar em resetar. Para que resetar? Para que eu limpe os meus parâmetros e você também possa fazer igual ao meu. Agora, preste atenção em uma coisa. O objetivo dessa aula aqui é mostrar como que você seleciona os parâmetros que você quer otimizar. Necessariamente, tá, não é obrigatório que você marque os mesmos parâmetros que eu estou marcando. É importante que você selecione o setup, os parâmetros que você quer otimizar. Agora lembre, existe um limite de parâmetros. Não adianta também você achar que vai marcar todos os parâmetros, porque o otimizador existe um limite. Então você não vai conseguir marcar todos os parâmetros. Mas no decorrer do nosso curso aqui você vai aprendendo e vendo que existem outras formas de otimização também. Que seria, você faz uma otimização, depois você, com o resultado dessa otimização, você seleciona novos parâmetros e otimiza mais um pouco. Isso você vai ver. Então nesse momento aqui agora vamos ver como que você cria o seu setup base. Então eu clico em resetar aqui. Então eu venho aqui e coloco o meu parâmetro, o meu e-mail aqui. Você precisa colocar o seu e-mail. Agora nós vamos começar. Para eu gerar um setup base é muito importante eu selecionar um modo de negociação. Qual que seria esse modo de negociação? Então você vai escolher. Você vai vir aqui, tá? E você vai selecionar um modo de negociação que você está interessado em otimizar. Você quer otimizar o modo padrão, trade tendência, trade contra tendência. Então você vai escolher o que você quer otimizar. Agora lembre, é importante você selecionar um modo de negociação que você conheça e saiba como que esse indicador funcione. Por exemplo, eu vou usar aqui nesse teste nosso, aqui nesse exemplo, um cruzamento de duas médias, perfeito? Então eu já selecionei o modo de negociação que eu quero, cruzamento de duas médias. Feito isso, a distância entre ciclo eu vou deixar ela zerada, porque não me interessa nesse momento, tá? Porque isso aqui é algo que você pode otimizar depois, então nesse momento eu vou deixar zerado. Distância entre ciclo nada mais é do que, uma vez que eu tenho várias ordens abertas fazendo preço médio, eu fecho elas no lucro. Então, para eu abrir uma nova operação, eu respeitaria a distância entre ciclo. Como eu estou deixando zerado, então ela pode, assim que fechar, quando ele encontrar um novo sinal, ele já vai abrir novas operações. Caso contrário, se eu preenchesse aqui com 300, por exemplo, eu precisaria estar pelo menos 300 pontos de distância dessa última operação. Então, nesse momento, eu vou deixar zerado aqui. Perfeito? Bom, aqui é o primeiro ponto que eu preciso definir do meu setup base, perfeito? Quais são os próximos parâmetros que eu preciso marcar? Então nós vamos agora marcar dois parâmetros importantíssimos. Primeiro, nós precisamos deixar o setup base preparado para otimização utilizando somente a abertura de preço. Por que nós utilizamos somente a abertura de preço? Porque é um backtest mais rápido. Tá? Você consegue fazer uma otimização aí em algumas horas. Dependendo do período de teste que você for fazer, você consegue um backtest otimizado em 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou que seja, né, mais período. Vamos supor que você teste 1, 2, 3 anos, você consegue aí no máximo em 24 horas bons resultados. Tá bom? Então nesse primeiro momento nós vamos rolar aqui para baixo e nós vamos marcar o primeiro parâmetro importante, verificar a entrada somente na abertura de candle. Isso aqui você deve deixar verdadeiro.
Tá? Por quê? Porque nós vamos fazer entradas e verificações somente nas mudanças de candle. Da mesma forma que nós só vamos fechar operações nas mudanças de candle. Então nós precisamos ir lá no bloco de fechamento, configurar para verificar somente fechamento nas mudanças de candle. Então eu vou rolar aqui para baixo, agora eu posso vir rolando aqui, ó, rolo mais rápido um pouco, tá? Passo a parte de parâmetros de entrada, que é referente a indicadores, tá vendo aqui o zigue-zague, passo tudo isso aqui e vamos chegar aqui no bloco de fechamento. Ok, chegamos aqui, ó. Verificar fechamento ordem somente na abertura do candle. Então eu venho aqui e coloco verdadeiro. Então, se eu já estou com esses dois parâmetros selecionados verdadeiro, que seria esse aqui, ó, verificar fechamento na ordem de abertura do candle, aqui, ó, verificar fechamento ordem somente na abertura do candle verdadeiro, e também aqui em cima como verdadeiro, então nós já fizemos a etapa principal aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Só um minutinho. Aqui, ó. Ok. Verificar a entrada somente na abertura do candle. Então nós já marcamos dois parâmetros importantes. Esse aqui está verdadeiro. Isso aqui eu não vou otimizar. Ele precisa estar setado como verdadeiro. Verdadeiro é aqui, ó, tá? Setei ele como verdadeiro, beleza? Veja que eu não flaguei nada, não me interessa isso. Ele vai ficar verdadeiro. Agora sim, agora nós vamos selecionar os parâmetros que eu quero otimizar. Como eu disse, existe um limite de parâmetros que eu quero otimizar. Então eu vou priorizar os parâmetros principais. Como eu escolhi cruzamento de duas médias, então inicialmente eu vou selecionar parâmetros lá no bloco de cruzamento de duas médias. Inicialmente eu vou partir para isso, eu vou lá no bloco. Onde que está esse bloco cruzamento de duas médias? Ele está aqui embaixo, ó, pessoal. Eu rolo aqui para baixo e vou chegar no bloco referente a parâmetros de entrada aqui, que é os indicadores, que seria o bloco 5, deixa eu ver, eu acho que é o bloco 6, só um minutinho, bloco 6, configuração entrada com indicadores, bloco 6. Então agora que eu já estou no bloco 6, eu vou vir aqui procurar o cruzamento de duas médias. Para quê? Para que eu possa marcar os parâmetros que eu quero otimizar. Então eu vou vir aqui, ó. CCI, bandas de Bollinger, suporte e resistência, RSI, MACD, vou passando. OSMA, cruzamento duas médias, achei aqui o cruzamento de duas médias, beleza? Agora sim, agora eu vou selecionar o que eu quero otimizar, beleza? Então, se eu já estou de posse dos parâmetros referente ao indicador que eu estou usando, que seria cruzamento de duas médias, então agora sim eu vou fazer a otimização que eu quero. Eu preciso marcar aqui e flagar os parâmetros que eu quero otimizar. Por exemplo, se eu quero tratar com cruzamento de duas médias, eu vou trabalhar com duas médias, que seria a média maior e a média menor. Então, inicialmente eu preciso otimizar isso. Por quê? Porque isso aqui faz toda diferença na otimização utilizando o módulo de negociação cruzamento de duas médias. A mesma forma você faria se estivesse utilizando bandas de Bollinger, RSI ou que seja outro indicador. Então aqui nesse momento eu vou marcar, eu quero otimizar, por exemplo, utilizando uma média de 20, por exemplo, você coloca o valor que você quiser, com o passo de 5 em 5 até o período que eu quero de 150, 180 períodos que seja, eu posso colocar isso. Agora lembre uma coisa, quanto mais passos você colocar aqui, que seja um indicador, já vai pesar mais para você selecionar outros. Então eu não recomendo que você coloque aqui, eu vou medir da média maior de 1 em 1 até 180 e da média 30 que vai dar 3 de 1 em 1, tá? Isso aqui você não faz, tá? Porque senão vai pesar muito, tá? Senão pesa muito. Então você precisa o quê? Você precisa entender que o passo deve ser um pouquinho maior. Então vamos usar de 5 em 5 e aqui vamos usar de pelo menos de 3 em 3, tá? Porque aqui eu começo de 20 com o passo de 5 até 180 e aqui eu começo com a média menor de 3 com o passo de 3 até 100 períodos. Então eu já selecionei isso, então eu já tenho dois parâmetros marcados. Qual é o próximo parâmetro que você quer marcar? Você quer verificar se é média simples ou
né? Você pode selecionar aqui, ó, média simples, eu quero experimentar isso aqui também, até linear rate aqui. A mesma coisa, eu quero o método aqui também, ó. Eu quero da média simples até a rate aqui, ó. Então veja, eu selecionei já 4 parâmetros aqui para ser otimizados. Por que eu estou fazendo isso? Para eu refinar, tá? Para eu refinar o meu setup básico que eu estou montando aqui agora. Então eu selecionei o modo de negociação cruzamento de duas médias e agora eu vou refinar os parâmetros referentes ao cruzamento de duas médias. Perfeito? Então vamos lá. Então se eu fiz isso aqui e estou selecionando tudo aqui certinho, tá vendo? Ó, já marquei 2 parâmetros. Coloquei o início, o passo e o parar. Lembra que nós temos início, passo e parar. Então nós precisamos, qual é o início? O início é o mínimo de períodos, 20. Passo, a cada 5, final, 180 períodos, que seria o período da média móvel que você está usando. Perfeito? Ah, Flávio, eu quero otimizar também o fechamento aqui, essa parte aqui, ó, aplicar ao preço. Sim, você pode otimizar aqui, ó. Eu quero começar do close até rate price. Você pode também otimizar. Tá vendo aqui, ó? Aplicar ao preço. Então você vai fazer um refinamento nessa parte. Preste atenção. Isso que eu estou passando para você é o que você pode fazer para refinar mais a entrada. Mas lembre, eu estou marcando um volume de parâmetros grande aqui, aonde depois eu vou ficar impossibilitado de marcar vários parâmetros. Então eu vou ter que desmarcar alguns em outro lugar. Então até o presente momento eu bloqueei aqui, ó, média de apoio, média maior, aplicar o método e aplicar o preço. Fiz isso tanto na média maior quanto na média menor, ok? Claro que se você quiser otimizar todos os parâmetros aqui, você pode. Eu não vou fazer essa marcação aqui agora porque é desnecessário. Mas o que eu estou mostrando aqui para você é que você primeiro vai partir dos parâmetros aqui do modo de negociação para depois selecionar novos parâmetros em outros locais. Beleza? Então aqui nessa parte de cruzamento de duas médias, eu já selecionei tudo que eu quero. E eu também quero que marcar esse aqui, ó, que seria tendência até contra-tendência. Então eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tenho 7 parâmetros marcados aqui. Pronto. Finalizei essa parte do cruzamento de duas médias. Então agora eu vou dar um OK aqui agora, só para eu fazer um teste básico de otimização, tá? Eu não vou esperar gerar resultado, mas eu vou ver se pelo menos quando eu clicar no botão iniciar vai me dar algum erro ou não. Então eu cliquei em iniciar. Veja que ele não me gerou nenhum erro. Então significa que tá ok. Então eu posso continuar, beleza? Então eu vou clicar em parar aqui, beleza? Não gerou nenhum resultado, perfeito, não tem problema isso, porque o resultado demora um pouquinho para aparecer, beleza? Então o nosso objetivo aqui agora é continuar a seleção dos nossos parâmetros. Então vamos lá agora para você entender. Clique em propriedades. Então eu já tenho aqui selecionado o nosso modo de negociação, que é cruzamento de duas médias, e já tenho vários parâmetros aqui embaixo, aqui flegado aqui, que é referente ao cruzamento de médias aqui, ó. Beleza? Quais são os novos parâmetros que eu vou marcar agora? Agora nós vamos otimizar a distância retração, porque a distância retração é de extrema importância. Então agora nós vamos subir no bloco referente à distância retração. Então eu venho aqui, passo logo para cima aqui, ok? E vou chegar aqui, ó. Nós temos os fatores martingale, mas o que eu quero otimizar aqui agora é justamente isso aqui, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4 da distância retração. Então agora nós vamos marcar os parâmetros que eu quero otimizar. Lembre, não adianta querer marcar muitos parâmetros. Você tem que marcar de pouco em pouco e devagar e testando. Então você vai marcar aqui esse primeiro aqui, ó. Eu quero a primeira distância retração. Você não vai se preocupar nesses 3.200 pontos agora, nem nisso aqui, nem nesse percorrer máximo de pontos aqui da etapa 3. Isso aqui você esquece. Você nesse primeiro momento vai marcar somente distância, ordem e retração, que são os principais parâmetros. Então você pode colocar aqui começando, por exemplo, de 300, com o passo de 50 até, por exemplo, 1.000 pontos. Você pode colocar.
Ah, Flávio, mas aqui eu já vejo que já estava marcado 400, 100, 900. Beleza, mas eu estou te ensinando o que você pode fazer. Então você pode colocar de 300, 50 e 100. Ah, Flávio, eu gostaria de setups mais agressivos. Se você quiser setups mais agressivos, você precisa começar aqui de 50 pontos pelo menos. 50, 50 até 1000 no máximo. Mas nesse caso aqui eu vou mostrar setups conservadores, setups tranquilos, tá bom? 300. Vamos partir agora para a etapa 2, distância, ordem, retração E2, que é o quê? Quantos pontos andar quando eu estiver na etapa 2? Então eu quero começar também de 300 pontos, de 50 em 50 até 1000, beleza? E vou manter isso também para a etapa 3, que é 300 pontos, de 50 em 50 até 1000, beleza? Isso que eu estou mostrando para você é o que você deve fazer aí na sua configuração. Claro que os valores de início, você pode colocar qual que você quiser. Eu estou colocando 300 pontos aqui de início, passo de 50 e a máxima de 1000. Então pense agora, nós já otimizamos, nós já marcamos aqui agora, ó, nós já flegamos distância, ordem, retração, etapa 1, distância, ordem, retração, etapa 2, distância, ordem, retração, etapa 3 e distância, ordem, retração, etapa 4. Com o passo inicial de todos de 300 pontos, tá vendo? Todos estão 300 pontos, com o passo de 50 terminando em 1000. Lembre, esses valores de início, passo e parar, você pode colocar o que você quiser. Mas evite colocar o passo de início e colocar um aqui. Você precisa colocar passos maiores, porque senão não vai adiantar. Se você quiser um setup agressivo, comece com 50, início de 50. O passo, você ajusta um passo razoável, que seria de 10, 20, e termine ali no máximo que você quiser. Eu acho que 1000 é muito, mas você pode terminar ali nos 300 a 400, ok? Então, inicialmente está isso. Agora nós precisamos testar isso. Por quê? Porque eu tenho que ver se os meus parâmetros ainda estão funcionando, eu selecionando esse tanto de parâmetro aqui, ok? Então eu já selecionei essas etapas. Eu dou OK, clique em OK, não clique em nada diferente, OK, tá? E agora eu vou tentar fazer uma segunda otimização aqui para eu ver. Beleza, tá rodando, tá? Veja que o botão parar está aqui, o início, vamos ver aqui, load, sucesso, tudo belezinha. Então está OK, eu posso parar o meu teste. Isso aqui é uma simulação que eu estou fazendo só para ver se os meus parâmetros que eu otimizei estão OK. Então eu clico em parar aqui, beleza? Agora eu clico em propriedades do Expert novamente. O que eu vou fazer aqui novamente? Eu vou selecionar novos parâmetros. Quais são os novos parâmetros que eu quero? Agora eu quero otimizar os fatores Martingale. Agora eu parto lá para os meus fatores Martingale. Então aqui, ó, tá? Você tem a opção de otimizar utilizando multiplicação e soma. No meu caso, eu quero usar multiplicação porque eu estou usando ouro. Se você assistiu às aulas anteriores, você viu que antes de fazer qualquer setup, você precisa saber qual a característica do ativo. Se o ativo ele inicia de 0.01 ou 0.010, mas o passo dele, né? O passo seria o que? O incremento de volume é de 0.01, beleza, você pode usar fator de multiplicação. Mas se você começa, por exemplo, com volume inicial de 0,10 e o passo mínimo seria 0,10, você não utilizaria a multiplicação e sim soma, tá bom? Então nesse caso eu vou utilizar a multiplicação mesmo. Então eu vou marcar esses 4 parâmetros que eu quero, vou começar com o fator de 1.0, que seria 100 martingale, vou colocar um martingale de 0,10 aqui e vou até 2 pontos. Então aqui, ó, coloco 1, igual vocês estão vendo, 1, coloco 0.10 aqui, 0.10 aqui, 0.10 aqui, 0.10 aqui, e nesse caso aqui eu vou deixar até o fator martingale de 2. Então eu mantenho 2 aqui, 2 aqui, 2 e 2. Flávio, eu posso colocar valores quebrados? Pode, você pode fazer o seguinte, eu quero colocar de 0.05 até o fator martingale de 1.6. Você pode fazer isso, ou 1.5, ou 1.3. Você define o máximo de martingale que você quer, ok? Você define. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar 2 mesmo,
tá? E vou colocar 0,10 aqui. Feito isso, pessoal, novamente eu clico em OK, tá? Eu clico em OK e vou testar se a otimização está funcionando. Então eu cliquei em iniciar. Beleza, o robô está otimizando. O examinador está otimizando. Então nesse caso aqui agora eu vou manter os parâmetros, vou parar o teste que eu estou fazendo e vou novamente marcar novos parâmetros para que eu possa continuar a minha otimização. Então eu clico em propriedades do Expert aqui, beleza? Ah, Flávio, mas será que meus parâmetros estão todos marcados? Simples, vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que está. Cruzamento de duas médias, ok. Vamos ver aqui para baixo aqui. Vamos rolar aqui, a gente vai ver. Fator Martingale marcado, beleza. Distâncias, etapa, tudo marcado, beleza. E vamos aqui no cruzamento de duas médias, tudo marcado. Então, sempre que você dá ok na seleção dos parâmetros, você está garantindo que esses parâmetros estão ficando marcados. Isso é importante. Vamos voltar aqui no início agora. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos selecionar um novo parâmetro. Ah, Flávio, eu posso selecionar o lote inicial agora? Sim, você pode selecionar, mas no meu caso eu não vou selecionar ele aqui agora. Por quê? Porque eu vou selecionar outros parâmetros que são importantes também, que seria o Profit, né? O Take Profit é importante, antes do lote inicial. Ok? Então eu vou marcar o Take Profit. Aí eu vou vir aqui, rodo para baixo o parâmetro, tá? Passo essa parte todinha aqui e cheguei aqui, ó. Então nós temos algo importante aqui também, que seria o Profit, tá? Então nós vamos marcar ele aqui, ó. Eu quero Profit. Quanto? Eu quero um Profit que comece de 100, com incremento de 50, e quero, por exemplo, que ele chegue até a 800 pontos, que seja, tá? Pode ser. Tudo vai depender, pessoal, do time frame que você quer utilizar. Mas isso aqui que eu estou fazendo é um setup básico que vai servir praticamente para todos os time frames que você quiser. E você fazendo o que eu estou fazendo aqui, você vai conseguir chegar em resultados. Agora, lembre, nós escolhemos o modo de negociação cruzamento duas médias. Então você vai achar bons resultados em cima do cruzamento de duas médias. É o melhor resultado do RoboScalping? Não, depende. Você pode conseguir melhores resultados com outros indicadores. Mas o que eu estou passando para você aqui são fundamentos e ensinamentos para que você consiga utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Perfeito? Ok. Então já marquei tudo isso aqui. Agora, novamente, eu clico em OK. Tá vendo que o Profit Min está marcado. De 100, passo de 50 até 800. Agora eu dou OK. Feito isso, eu cliquei em iniciar para ver se o meu robô vai rodar. Beleza, então significa que a quantidade de parâmetros ainda dá tranquilo. Então significa que nós ainda podemos tentar marcar novos parâmetros. Ok? Então eu cliquei em parar aqui agora. E agora eu vou marcar dois parâmetros importantíssimos, que seria operar buoy e operar cell. Por que eu estou falando isso? Cada ativo tem sua característica. Não existe um ativo que vai sempre ser bom operando compra e venda. Você vai achar ativo que pode ser sim bom operar compra e venda, mas você vai achar na maioria das vezes ativos bons que na maioria das vezes vão operar somente sell, que são operações de venda, ou somente buy, que seria operações de compra. Então você precisa otimizar isso também. Então você vai vir aqui em propriedades do Expert, tá? E vai rolar aqui para baixo novamente. Você chega aqui, rola os parâmetros mais para baixo aqui, ó. Depois da etapa, tudo certinho. Aqui, ó. Você também deve otimizar isso aqui, ó. Operar buoy e operar sell. Começa de verdadeiro e termina com falso. Ok? Isso aqui, no seu backtest, vai gerar bastante resultado com resultado zerado. Por quê? Porque sempre que ele tiver falso, vai estar zero. Então você sempre começa de true e passa para o falso. Então aqui eu marquei o buoy e o sell. Então já marquei dois parâmetros juntos. Vou otimizar isso aqui também. Ah, Flávio, eu quero desmarcar esses dois parâmetros porque eu quero que tenha compra e venda. Então desmarca. Se você quer ter compra e venda, desmarca e deixa verdadeiro. Mas no meu caso estou mostrando que vale a pena você otimizar isso aqui. É regra? Não é regra, mas você pode fazer como eu mostro ou fazer com eles desmarcados.
Então agora eu vou fazer o teste novamente. Todo parâmetro que você marcar, você tem que testar. Para quê? Para você não ficar marcando uma parâmetro aleatoriamente. Então eu dou OK aqui e clico em iniciar. Beleza, está rodando, então ainda aceita parâmetros a ser otimizado. Então eu clico em parar aqui. Beleza? Então eu vou vir aqui em propriedades e agora eu vou selecionar novos parâmetros. Quais que seriam esses novos parâmetros? Eu vou lá na parte de Take Profit e vou tentar otimizar o Profit por quantidade e o Profit por rebaixamento, tá? Então eu rolo aqui para baixo. Olha lá, passei, aqui, ó, cheguei, Profit, né? Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o Profit por rebaixamento e o Profit por quantidade. Então eu vou tentar, eu vou colocar um percentual de Profit aqui, eu vou começar com 30, que seja, incremento de 10 até 100, e a mesma coisa eu vou vir aqui, ó, no Profit Max Ordem, eu vou começar aqui com 30 também, que seja, não, pode ser com 40, incremento de 10 até 300, até 200, que seja, tá? Talvez aqui já comece a dar problema, aí eu vou ter que diminuir a quantidade de parâmetros. Então aqui eu já marquei esses dois parâmetros aqui, ó, que seriam Profit nos casos, tá, da quantidade de ordens ser maior do que 2, e eu também já marquei o Profit Max rebaixamento, que seria qual é o Profit que eu quero quando o meu rebaixamento ultrapassa 10%, tá? Depois, se der para você otimizar o percentual de rebaixamento, você pode também. Caso contrário, deixe somente esses parâmetros aqui. Então eu vou agora fazer um teste agora para ver o que vai virar. Então eu clico em OK. Beleza? Feito isso, eu clico em iniciar. Ó, não iniciou. Não iniciou. Ele está dando erro aqui, ó. Parâmetros value step. Então está dizendo que tem muitos passos dos parâmetros que eu selecionei, porque ultrapassa a quantidade. Então esse tipo de mensagem você vai encontrar. E quando você encontrar, é porque chegou no seu limite. Agora você precisa reduzir um pouco. Então você vai precisar vir aqui em propriedades do Expert, vir nos últimos parâmetros que você selecionou, ok? Vem aqui com eles aqui, ó. Preste atenção. E você vai tentar diminuir. Então você vai vir aqui, ó. Eu quero aumentar a distância aqui para 20 e aqui também para 20. Será que vai ajudar? Porque necessariamente não é preciso eu desmarcar os parâmetros, mas sim diminuir a quantidade de passos. Então eu mudei. Coloquei 20 aqui, ó. 20 e 20. Beleza? Vamos tentar ver se passa? Vamos tentar ajustar isso até que passe. Dou OK. E agora eu clico em iniciar. Passou. Você entendeu? Isso é importante que você entenda. O teste aqui é a otimização startada, ok? Então o que você precisa entender? Que não necessariamente, tá? Não necessariamente pode ser a quantidade de parâmetros que você está marcando que vá fazer você ter um erro no início da otimização, mas sim a quantidade de passos, porque talvez você coloque um passo pequeno e esse passo ultrapassa junto dos demais parâmetros que já estão marcados. Então é um conjunto. Eu pego todos os parâmetros que estão marcados mais os passos que ele vai executar em certas combinações e isso pode ultrapassar. E quando ultrapassa não tem jeito de fazer nada. Então é o que eu disse aqui, eu não marquei nada, se eu der o OK e iniciar, o meu setup está funcionando. Beleza? Vou clicar em parar para a gente tentar marcar mais algum e vamos ver o que acontece, beleza? Por final aqui agora, eu vou tentar otimizar o meu lote inicial. Na maioria das vezes, as pessoas gostam de lote inicial dinâmico, então nós temos esse bloco aqui que é muito interessante, tá? Muito interessante, que seria o quê? Lote inicial dinâmico, tá? Que é esse aqui, ó. Aumentar lote com base no saldo disponível. Eu marcar verdadeiro, ok? Vou marcar verdadeiro. Vou tentar otimizar. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Vou pegar aqui e marcar número de lote inicial, começando de 0,10, porque é uma conta de 5 mil no MetaTrader, né? $50 cents ou 5 mil no MetaTrader. Então, vou começar de 0,10, incremento de 0,01 e vou até 0,25 que seja. Vamos ver se vai passar, ok? Eu dou um OK aqui agora.
Clico em iniciar. Não passou. Então significa, pessoal, que o meu limite de parâmetros a ser selecionados terminou. Então eu não consigo mais. Tá vendo? Não conseguiu mais. Beleza? Então, agora o que eu preciso fazer? Venho em propriedades e vou desmarcar esse parâmetro aqui, ó. Tá? Vou desmarcar esse parâmetro. Então, se eu desmarquei esse parâmetro e eu já deixei flegado isso aqui porque eu quero usar esse modo de configuração, beleza, porque eu quero aumentar o lote. Independente do que está acontecendo, ele vai entrar com o lote inicial que você pode fixar já de 0,10, tá? Sempre que ele houver um lucro de pelo menos $1.000, você aumenta 0,02, por exemplo. Então você determinou de forma fixa isso aqui. Ou você pode colocar aqui, começando de 0,01, a cada 1.000 você incrementa 0,01. Beleza? Porque depois você faz uma otimização somente do lote aqui. Beleza? Dessa forma. Então, nesse caso aqui no nosso exemplo, vamos deixar dessa forma aqui, tá? Começando o lote inicial 0,01, saldo mínimo do lucro a aumentar de 1.000, que seria o quê? A cada 1.000 de lucro, eu incremento um lote. Não vou otimizar mais nenhum parâmetro, tá? O máximo que eu vou fazer aqui agora é rolar os parâmetros aqui para baixo, venho aqui no final, bem no finalzinho, e seleciono aqui, ó, proteção nível 0, o meu capital, limite de capital. Então eu coloco ativar limite de capital. Somar lucro no limite de capital? Sim, eu quero que o meu lucro seja somado no limite de capital. Percentual lucro a somar 100%. Limite de capital em percentual? Falso, porque eu quero o limite de capital em valor. E aqui eu coloco $5.000 aqui, que seria $50 na conta Cents. Então, feito isso, o meu setup base está pronto. Se eu clicar aqui em OK e tentar otimizar, ele vai deixar otimizar normalmente. Beleza? Clico em parar aqui, porque o objetivo é deixar a otimização startada. Então eu clico em parar aqui. Agora eu vou pegar esse setup base e vou salvar ele. Tá? Para quê? Porque eu já tenho tudo marcado que eu quero. Aqui, ó, já tenho ele marcado aqui. Ó, tá, tudo que eu quero está aqui. Ó, já selecionei o meu modo de negociação, que já está cruzamento duas médias. Já selecionei todos os parâmetros que eu quero aqui embaixo. Aqui, ó, referente a fator, distância, tá vendo? Ó, tudo certinho, tá tudo marcado aqui, ó, tudo ok, tudo bonitinho, tá vendo? Ó, tudo flegado. Agora eu venho aqui nos parâmetros do cruzamento, tudo marcado também, então tá tudo certo. Eu clico em salvar. E agora sim, eu vou vir aqui e salvar o meu setup base. Eu vou vir aqui agora e vou vir aqui, ó. Posso salvar ele aqui, ó. Setup base, aula, criando o seu setup. Então eu salvei ele aqui, eu coloco o nome que eu quiser. Então eu coloquei esse setup aqui. Feito isso, eu posso iniciar a minha otimização. Então, com base nesse setup, eu clico em OK e agora nós vamos deixar ele otimizar aqui. Daqui a pouco ele começa a mostrar resultados para a gente chegar numa conclusão. Então é isso, pessoal. Vou clicar em iniciar aqui, vamos deixar ele rodar, ele vai funcionar, você vai ver aqui que ele está funcionando e já a gente começa a ter alguns resultados aqui. Vai demorar um pouquinho, tá? Para a gente ver. E se por acaso tiver algum probleminha aqui, eu já aviso vocês aqui. Eu vou pausar o vídeo e volto assim que tiver alguns resultados. Bom, pessoal, já está trazendo resultado, então a minha otimização está funcionando, ok? Então a otimização está funcionando, mas está no início. Então você deve fazer esses passos para você gerar um setup base. Uma vez que você aprende a fazer isso, você pode estar otimizando qualquer setup que você quiser, tá bom? Então eu espero que tenha gostado dessa aula. Tá? Nos próximos vídeos nós vamos dar continuação de mais etapas que você pode estar aplicando na sua otimização para que você obtenha ótimos resultados. Tá bom? Vou deixar essa otimização correndo porque ela vai servir para a nossa próxima aula. Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula. Até mais.